Nós estamos voltando aqui para continuar sobre os sensores, né? O segredo dos sensores. E aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte. Aqui eu tenho um oscilador Hartley. Hartley. O oscilador Hartley, ele funciona do seguinte formato. Ele gera em geral, normalmente, ondas senoidais com formato que dá para fazer uma comparação com o pêndulo. Então eu desenho aqui um pêndulo, onde o pêndulo está parado, no zero. Vou chamar isso de zero. Vou chamar de repouso aqui, ponto zero. Quando eu puxar esse pêndulo para a esquerda, ele vai para o negativo, tá? Aí eu cheguei aqui, no máximo do negativo, eu soltei ele. Ele vai passar pelo zero e pela inércia de velocidade, ele vai passar para o positivo. Positivo, tá vendo? Acima da linha de zero é positivo e vai ficar oscilando até, né, perder toda a energia que eu apliquei nele, ele vai parar. Então vai ficar uma energia amortizada, tá? Vai ficar um ciclo amortizado. Então ele vai ficar assim e vai parar, entendeu? Ele vai parar um momento qualquer, ele vai parar. Assim que ele perder toda a energia. A menos que o relógio de pêndulo, o que acontece? Ele tem um dispositivo que a cada momento ele dá um pequeno impulso para compensar essa perda de atrito com ar e a força da gravidade que traz de volta. E aí o que acontece? Ele continua. Ele vai ficar assim o tempo todo, tá? Então aquele relógio de pêndulo, ele tem um dispositivo, que dá umas bobininhas, ele vai dar um impulso, um pequeno impulso, tá? E absurdamente econômico, né? Porque uma bateria de um relógio de pêndulo durava tipo um ano e meio. Uma pilha de 1,5 volt pequena fazia isso. Porque o consumo é absurdamente pequeno, só para compensar a perda. Bom, nós estamos falando do pêndulo. O que é esse oscilador? Detalhes para você entender assim a fundo, ver o funcionamento do oscilador, tem que fazer uma certa pesquisa, né? Mas acredite, isso é um oscilador que vai gerar uma onda igualzinho essa ideia que nós tivemos aqui, tá? Como? Então eu tenho aqui uma bateria, o oscilador é baseado nesse transistor aqui. Meu oscilador é baseado nesse circuito aqui, ó. Nesse circuito aqui, ó. Até saída. Então, saída para trás é o oscilador. Eu tenho aqui uma bobina, tá? Tenho aqui um capacitor. A ligação de uma bobina em paralelo com um capacitor é chamado de circuito tanque. Ele serve para quê? Ele, uma vez carregado um capacitor, ele descarrega a energia na bobina, que acumula e devolve para o capacitor, que acumula, que devolve para a bobina. Então vai fazer o que ele está fazendo, o que ele faria aqui. Um circuito tanque, no nosso caso, ele vai fazer o que nós falamos aqui. E vai perdendo energia e uma hora para. Então você dá um impulso no circuito desse, ele vai criar uma frequênciazinha, uma oscilaçãozinha assim e para. Tá? Ele vai amortecendo e para. A menos que, como nós dissemos aqui, você dá uma realimentada, você dá um impulsinho de vez em quando, que é o que nós estamos falando. Então eu tenho um transistor aqui de altíssimo ganho, tá? Um BC547C, por exemplo. BC547C. Esse aqui, ó. BC 547C. Por que C? O C representa a linha do BC com maior quantidade de ganho. Tem um A,
que é o ganho bem pequeno, B porque o ganho é um pouco maior, e o C que é absurdo, é o maior, tá? Só que maior, eles são sempre diferentes um do outro. Não vai, eu quero um transistor que dá 193, 240 ou 500, o beta dele, que é o fator de ganho, tá? Em emissor comum, eu quero um transistor, vem todos iguaizinhos. Não, isso não existe. É de tanto a tanto. Então, por isso que eu tenho aqui um tripô. O que é um tripô? Tripô é um potenciômetro. Tripô é um potenciômetro. O que é potenciômetro? A resistência variável, que eu ajusto lá, né? Isso é um tripô. Estou falando dos nomes, e as pessoas que não estão familiarizadas com os componentes, vai pesquisar. Vai entrar lá, o que é um oscilador Hartley? O oscilador Hartley, ele é isso, funciona assim. Tá? Então você vai pesquisar parte por parte, etapa por etapa do nosso sensor. Tá? Então, a princípio eu tenho uma bateria aqui, com o positivo nessa linha de cima e o negativo na linha de baixo. Tá? E aí nós percebemos que esse transistor, a princípio, ele é polarizado, ou seja, ele tem uma resistência no positivo para a base. Como ele é um NPN, então esse resistor faz com que ele comece a conduzir. Tá? Só que o que acontece? Vai acontecer uma série de efeitos que não é tão simples de explicar assim, mas vai criar uma série de efeitos que esse transistor começa a conduzir, tá? Devido a esse efeito, tá? Primeiro, quando você liga isso daqui, esse positivo vem, carrega esse capacitor através desse capacitor, tá? Vai ter uma carga imediata através daqui. Então, durante um tempo, igual nós falamos o acumulador, o capacitor é um acumulador, nós fizemos a demonstração no outro vídeo. Então aqui, eu tenho, durante um tempo, tudo que passa por aqui eu vou carregar esses capacitores. Negativo, e esse capacitor em série com esse, vamos chamar assim, ele está carregando. Então, tudo que passa por aqui vai carregar aqui. E o transistor vai falar, não tem nada aqui na minha base para me conduzir. Mas isso termina. A hora que terminou essa carga desse capacitor, tá? Aí sim, o positivo vai começar a surgir, porque o capacitor já está carregado. Tá? Estou falando lentamente isso. Tá? Isso aqui acontece em algum megahertz, algum kilohertz, algum gigahertz, conforme a frequência que você calculou no seu oscilador. Tá? Mas estamos falando assim, basicamente, muito por alto, uma noção de como um oscilador oscila. Tá? Oscilar significa isso. Tá? Eu devia ter falado no começo, oscilar significa uma repetição de ciclo, isso é uma oscilação. Então, olha, eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. O oscilador pode ser onda quadrada, onda senoidal, onda triangular, onda dente de serra, é o oscilador. Ele fica repetindo aquele formato de onda. Isso aqui é um formato de onda. A rede da nossa casa ele tem um formato senoidal. Uma rede senoidal de 60 Hz, 127 volts ou 220 volts são redes de 60 Hz, ou seja, senoidal. Continuando. Assim que o capacitor carrega, começa a aparecer o positivo, o transistor começa a conduzir, tá? A carga desse capacitor ele transfere para cá, tá? Ele transfere para cá e começa esse jogo de um passa para o outro a carga, tá? Só que cada vez que eu tenho um gatilho aqui praticamente, que eu faço uma circulação de corrente, eu gero uma corrente contrária por causa do sentido do enrolamento da bobina. Então, eu jogo uma corrente através do meio da bobina, ele gera uma tensão contrária que vai descarregar esse capacitor, tá? E descarregando esse capacitor pela bobina, eu vou despolarizar novamente esse transistor. O transistor para de funcionar. Eu descarreguei o capacitor, tá? Descarreguei o capacitor,
esse resistor vai carregá-lo novamente e durante a carga dele, o transistor está cortado. Então ele fica repetindo esse efeito. Eles ficam aqui, um transferindo energia para o outro, eu fico realimentando por esse efeito através desse grupo, dessa resistência, esse capacitor, e ele fica fazendo isso. Só que ele não vai amortecer, porque ele está se repetindo. Tá? Então ele vai ficar uma frequência senoidal constante. Você olha no osciloscópio, você tem uma frequência senoidal constante. Isso, existe um ponto onde começa a acontecer isso daí, que os valores se equilibraram. Então eu ajusto esse ponto de oscilação por aqui. Tá? Bom, o que acontece um oscilador Hartley? Para que serve no sensor um oscilador Hartley? O sensor indutivo, ele trabalha aqui, tá? Eu vou abrir um pedaço dessa bobina. Aqui, eu tenho o carretel, um carretel branco aqui, um ferrite tipo pote, tá? O que é o ferrite tipo pote? O ferrite que tem o formato de uma forma de bolo, aquelas formas de bolo antigo que tem no meio uma parte, né? Então, ele é chamado pote, tá? Então aqui está quebrado, tá vendo? Porque a gente consegue ver lá dentro. Eu tenho começo, meio e fim, que seria aqui, começo, meio e fim. Não obrigatoriamente tem que ser exatamente no meio, aliás, nunca é exatamente no meio. Às vezes essa bobina é um pouco maior que essa, às vezes essa bobina tem valores diferentes de quantidade de espira, tá? Mas tem começo, a gente chama de meio, né? Pode não ser exatamente no meio, pode ser que aqui eu tenho 75, 26, que a gente chama, 75 espira, 26 aqui, tá? Eu vou alterar o comportamento do meu oscilador, minha frequência, vou alterar tudo, que depende do tamanho do ferrite, tá? Esse ferrite aqui é padronizado, tá? No Brasil só existe um fabricante, tá? Que nós quebramos a cara, porque nem sempre nós conseguimos pequenas quantidades de ferrite com a composição química que a gente quer, tá? Se a gente quiser, a gente tem que se adequar ao ferrite, tá? E o fabricante, ele tem aquela linha, você aceita ou não, tá? Não tem escolha, a menos que você importa. Na Alemanha já tem o ferrite e já tem as compensações de temperatura, que esse ferrite é muito sensível à temperatura. Então o que acontece? Se você olha um sensor indutivo, a frente do sensor indutivo é isso daqui. Aqui está uma capa plástica, tal, mas esse daqui é o sensor. Aqui vai formar campo eletromagnético, tá? Campo eletromagnético que vai perceber a presença de um metal, somente metal. O sensor indutivo só detecta metal. Se pôr a mão, ele detecta? Não, porque nós não somos metais, tá? Aí o que acontece? Ele detecta, ele tem um campo aqui, invisível, lógico, um campo eletromagnético, que depende do diâmetro. Então tem sensor de 8 milímetros até... Tem ferrite de 8 milímetros até 40 milímetros, tá? De diâmetro. E aí o que acontece? Que bobina que é essa aqui que nós estamos vendo aqui, ó? Tá? Esse aqui, inclusive, foi feito com fio Litz. Fio Litz é um fio especial feito de fiapinhos isolado, tá? Que forma o fio. Tá? Você olha o fio, você corta o fio, tem 30 fiapinhos, 40, conforme a quantidade de fiapinho que forma o fio, é a qualidade e a eficiência dessa bobina, tá? Por quê? Porque a alta frequência, que é o que ela vai gerar, a alta frequência prefere andar na periferia dos fios, tanto que na comunicação o radar ele tem tubo e não fio. Porque já que a onda vai andar por volta do fio, se eu tiver um fio aqui maciço, ela vai andar pela periferia do fio, então eu já uso um tubo,
já que ela não vai andar no meio, tá? Isso. Não vamos se aprofundar nessas coisas. Aí o que acontece? Na minha bobina aqui, eu tenho essa bobina, na realidade, é a bobina que participa do sensor propriamente dito. O sensor, o elemento sensor do sensor indutivo, tá? Elemento sensor, é isso daqui, elemento sensor. Então o sensor indutivo está aqui, o circuito eletrônico, que nós falamos um pouquinho dele, e daqui para frente eu tenho um campo eletromagnético que é mais distante conforme o diâmetro desse ferrite, tá? Ele é limitado a isso, então você não consegue um sensor de 8 milímetros, um ferrite de 8 milímetros conseguir 15 centímetros, não consegue, tá? Então é tudo meio proporcional ao tamanho do ferrite. Então aqui está o ferrite e está a ligação para ser feito começo, meio e fim. Bom, dizendo isso, aqui esse transistor, quando ele conduz, para, ele vai formar, essa onda aqui vai aparecer aqui, tá? Hora positivo, hora negativo, hora positivo, hora negativo, hora positivo. A frequência chega aqui. Essa frequência passa por esse capacitor, que é próprio, calculado para que passe essa frequência, e vai chegar na base desse transistor, tá? Na base desse transistor. Esse transistor, ele tem uma particularidade aqui. Ele tem esse resistor aqui, ó. Tem esse resistor que está ligado na base dele o quê? Negativo. Tá? Então ele não está conduzindo. Se não tiver ninguém perto dele, ele não está conduzindo. Ah, quando chega positivo? Ah, se o positivo conseguir chegar a 0,7 volts aqui, que é o VBE, né, a voltagem de condução do transistor, tá? De silício. Então, essa onda, essa frequência passa, faz esse transistor conduzir, e, teoricamente, o que nós estamos fazendo? Nós vamos acender a lâmpada. Tá? Então, se eu tenho 1 giga, 1 MHz, 2 MHz, 3, estamos falando de frequência, passando aqui, eu vou fazer esse transistor conduzir, tá? E vou acender essa lâmpada, tá? Mas você fala, mas ele liga, desliga, ele liga e desliga. Isso aqui é tão rápido que você não vai perceber. Ele vai dar uma média de liga e desliga de uma forma que essa lâmpada vai ficar acesa. Então, quando eu aproximo o metal, esse oscilador aqui para de oscilar, a frequência vai caindo, porque eu estou mudando todos os efeitos que ele estava fazendo. Ele para de oscilar, ele vai fazer isso aqui, vai parar de oscilar. Parando de oscilar, esse transistor para de conduzir, a lâmpada apaga. Tá? Estamos fazendo assim, ó, parte por parte. Tá? Então aqui é a saída. Tá? Essa saída aqui foi só para saber que aqui é a saída. Se quiser pôr um osciloscópio aqui e colocar ele para oscilar, entendeu? Eu vou aqui, ajusto até ele começou a oscilar, bonitinho, tá oscilando. Eu vou lá, pego o metal, aproximo, a amplitude vai diminuindo à medida que eu vou chegando perto do metal, até que ele liga, para de oscilar. Para de oscilar, esse transistor vem e para de conduzir. Parou de conduzir, a lâmpada apaga. Aí eu vou voltando o metal, a lâmpada volta a acender. Por quê? Porque ele voltou a oscilar. Esse é o coração do sensor, o elemento sensor do sensor indutivo. Tá vendo? Então o sensor indutivo ele tem uma bobina como elemento sensor propriamente dito. O sensor capacitivo tem um capacitor, por isso chamado capacitivo. No lugar de tudo isso aqui, ele oscila através de um capacitor. O capacitor ele sente a presença da mão, de tudo. O sensor capacitivo detecta qualquer objeto. A mão. Então aqueles comandos de máquina que você põe as duas mãos, prensa, comando bimanual, tem 2 sensores capacitivos. Tá? Põe a mão em um e põe a mão no outro, aí eu autorizei a prensa a descer, para mim não esquecer a mão lá dentro, né? Então, aquele é capacitor. Aqui é metal.
Esse sensor indutivo, uma máquina de usinagem que vai avançando, eu sinto a aproximação dela. Para ela voltar, o outro sensor sente aproximação, manda avançar, ela chega perto, desliga, assim por diante. Tem 1001 utilidades, sensor indutivo. Só detecta metal, através desse efeito aqui.